Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos, o que sois retos de coração. É um salmo muito bonito, muito gostoso de lermos, é o que está sendo anunciado nesses salmos, e como toda a palavra de Deus, é algo que abençoa as nossas vidas e que constrói o nosso dia a dia. Irmãos, um dos motivos do porquê nós acessamos a Bíblia, existem vários motivos do porquê nós nos relacionamos com a palavra de Deus. Conhecimento de Deus, conhecermos o que Deus pensa, o que Deus aprova, o que Deus desaprova, etc. A nossa fé é acrescentada quando nós interagimos com a Bíblia. Mas dentre tantos motivos, um dos motivos da palavra de Deus é conhecermos o que a Bíblia diz e, pela graça de Deus, fazermos disso um hábito, uma prática na nossa vida diária. O cristianismo, irmãos, é uma, entre aspas, religião que nós temos a oportunidade não apenas de sabermos ou de praticarmos alguns rituais religiosos, mas é uma, entre aspas, religião que nós temos o privilégio de colocarmos em prática no nosso dia a dia o que aquilo ensina. Ao contrário de algumas religiões, os seus adeptos não têm a obrigação moral de ter uma vida condizente com os ensinamentos daquilo que ela acredita. Nós, no nosso caso, através da palavra de Deus, nós colocamos em prática no nosso dia a dia. Então, como eu disse, o Salmos 32 é um dos 7 salmos, chamados Salmos de penitência. E o Salmos 32, embora na nossa Bíblia ele vem antes do 51, porque ele não está necessariamente em ordem cronológica, na prática, o Salmos 32 ele é uma continuação do Salmo 51. Para quem não se lembra, o Salmo 51 é quando o rei Davi vai diante de Deus se arrepender de algo. Então, todos os Salmos 51, estou dizendo que o 32 é uma continuação da oração de arrependimento de Davi, que ele começa no Salmo 51. E no Salmo 51, o rei Davi está nada mais, nada menos do que acessando a presença de Deus para se arrepender de alguns pecados, que começa lá em 2 Samuel, capítulo 11, quando ele comete aquele pecado de adultério com a tal da Batseba. E aí ele é repreendido pelo profeta, e além disso, para tentar encobrir o seu pecado, ele acaba sendo responsável direto, Davi, pela morte de algumas dezenas de soldados inocentes. Então, quando no Salmo 51, dentre outras coisas, Davi diz: livra-me, ó Deus, dos meus crimes de sangue, isso está lá no Salmo 51, Davi está falando, dentre outros, desse momento, em que ele dá um comando ao general Joabe, para que Urias, o marido da esposa com o qual o rei havia pecado, ele deu um comando para que o general Joabe colocasse Urias no fronte de batalha para que morresse, assassinado pelos soldados inimigos. Só que além de Urias, que já é muita coisa, terrível, mais algumas dezenas de soldados israelitas morrem por conta dessa atitude terrível de Davi. Então Davi caprichou no pecado, pecou e pecou feio, cometeu o pecado chamado pecado sexual, e além disso,
acaba sendo responsável direto pela morte dos inocentes. Então, no Salmo 51, Davi está rasgando o coração, vomita diante de Deus as suas culpas, está lá no Salmo 51. 32 é uma continuação dessa oração. E o que ele disse no 32 que nós lemos? Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado é aquele que tem as suas transgressões perdoadas e tem os seus pecados apagados. Não precisaria nem explicação, irmãos. A Bíblia está dizendo que feliz é quem? A exemplo de Davi. Feliz é a pessoa que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A Bíblia está dizendo que a felicidade, ela tem meios pelo qual nós adquirimos. Ao contrário da sociedade, irmãos, a Bíblia nunca, nos seus mais de 30 mil versículos, em nenhum momento a Bíblia relaciona a felicidade com conquista da terra. A conquista da terra ou algumas conquistas terrenas não são proibidas. Pelo contrário, é muito saudável nós conquistarmos coisas da terra, não tem problema nenhum. Mas jamais a palavra de Deus ela relaciona a felicidade com conquistas terrenas. A Bíblia nunca disse assim: feliz é aquele que adquiriu muito dinheiro. A Bíblia nunca diz: feliz é aquele que venceu na profissão. A Bíblia nunca diz: feliz é aquele que agora ganhou na Mega Sena, como nós sempre brincamos. Embora conquistarmos coisas na terra, desde que seja de maneira abençoada por Deus, não tem problema nenhum, a Bíblia nunca atrela felicidade a isso. Mas a sociedade, sim. Nós somos uma sociedade que pensamos assim: o dia em que eu conseguir aquilo, eu serei feliz. Olha, o dia que eu realizar aquele meu sonho, então eu serei feliz. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai por esse caminho. Então nós temos aqui algo que a Bíblia diz: quem é feliz? É como se eu perguntasse: Deus, qual o segredo da felicidade? Como que eu faço, Deus, para realmente ser feliz? A Bíblia aponta caminhos. E nunca esses caminhos, ou na maioria das vezes esses caminhos, repetindo, é a maneira que a sociedade nos ensina. Então a sociedade, irmãos, de maneira geral, ela vive o engano. Sempre viveu, desde a queda do Adão, que a sociedade entrou no engano. E se nós não tomarmos cuidado, esse engano também pode, por toda a nossa existência terrena, esse engano pode estar nos envolvendo. E talvez, irmãos, uma das coisas mais terríveis que poderia acontecer conosco é chegarmos aos 99 anos de idade e falarmos: puxa vida, eu vivi enganado a vida inteira. Puxa, eu achei que era assim, eu acreditava que era dessa forma, me ensinaram que era desse jeito, e agora aos 99 anos, quando talvez não dá mais tempo de eu corrigir a rota e viver pelo menos um pouco do que seria o correto, agora não dá mais tempo. Eu estou com 99 anos, logo, com 99 anos, irei à eternidade com Deus. Puxa, vivi enganado a vida inteira. Irmãos, seria terrível. Embora hoje nós, graças a Deus, temos cada um aqui uma idade, alguém aqui tem 15, tem 18, tem 20, tem 30, tem 50, mas nenhum de nós aqui estamos com 99, então ainda dá tempo. Se for o caso de repente jogarmos fora o engano e realmente conseguirmos viver aí mais uns vários anos, agora sim, da maneira correta em que Deus e sua palavra estabelece. Então, se nós perguntássemos: Deus, qual o caminho da felicidade? A Bíblia está mostrando: bem-aventurado, feliz. A melhor tradução da palavra bem-aventurado é feliz, próspero, bem-sucedido. Então, quem é próspero? É como se nós tivéssemos uma palestra de coach, do mundo coach, aonde o Pablo Marçal ou qualquer outro coach aí, esses caras que têm lá habilidade para ensinar sobre como
uma pessoa ganhar dinheiro, fazer sucesso, e nós perguntássemos para aquele palestrante: palestrante, qual o caminho da felicidade? Qual o caminho do sucesso? E ele respondesse para nós assim: olha, feliz, bem-aventurado, próspero, bem-sucedido é aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Só que nós fomos tão bombardeados por uma sociedade materialista que parece que isso aqui é muito fraco. Pastor Celso, eu descobrir ou eu saber que a felicidade ela é realidade na vida de uma pessoa que tem as suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados, não, isso não muda a minha vida, isso não resolve os BOs do meu dia a dia, isso não paga o meu boleto que vence todos os meses, porque nós fomos envolvidos, irmãos, por uma mentalidade que às vezes não nos permite extrairmos da palavra de Deus o néctar que realmente poderá nos dar uma existência terrena saudável. Sabe, irmãos, podermos dar aquele respiro e aquele gozo, aquela sensação de paz, aquela sensação de realização, ganhar o nosso coração. Hoje, irmãos, os consultórios, e graças a Deus pela medicina, graças a Deus pela ciência, hoje os consultórios dos especialistas em saúde emocional estão todos lotados, porque o ser humano está infeliz, o ser humano está triste, o ser humano está vivendo na angústia, e isso faz parte da vida. Todos nós aqui em algum momento vamos ter as nossas crises existenciais. Muitos de nós aqui seremos assombrados pela depressão, e muitos de nós talvez já passamos por uma depressão, ou até poderemos passar no futuro, mas graças a Deus que existe a graça de Deus que nos ajuda. Somos seres humanos, vivemos na terra, estamos suscetíveis a essas coisas, mas é possível, irmãos, nós darmos aquele respiro, aquele respirar e encontrarmos aquele gozo, aquela sensação de prazer aqui dentro. A Bíblia está apontando um caminho. Bem-aventurado, feliz é a pessoa que tem os seus pecados perdoados, as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. A felicidade, irmãos, ela está em nós estarmos em paz com Deus. O ser humano, quando ele está em paz com Deus, ele já está bem próximo de viver a felicidade. Mas por que em paz com Deus? Porque todos nós, todo ser humano quando nasce, ele nasce em guerra, ele nasce tretado com Deus. Existem alguns segredos, irmãos, ou algumas verdades da Bíblia, que se elas forem entendidas, isso pode mudar coisas nas nossas vidas. Então, pastor, nós nascemos, por nascermos separados de Deus, nós nascemos em guerra com Deus? É o que a Bíblia diz. Olha só o que diz o Romanos, é um texto bem conhecido, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, se somente após a justificação, somente após o novo nascimento, no nosso linguajar, somente após a conversão a Cristo, é que nós alcançamos a paz com Deus, é porque antes não havia paz. Antes nós estávamos em guerra com Deus, não porque Deus estava em guerra conosco, mas nós estávamos em guerra com Deus. Porque nascemos separados de Deus, estávamos vivendo desalinhados com a vontade de Deus. Mas após a justificação, após nós termos sido justificados pela obra de Cristo na cruz, então agora nós temos paz com Deus. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança da plena glória de Deus. Então, um dos caminhos da felicidade, que é termos os nossos pecados perdoados, apagados e nossas transgressões perdoadas, é porque agora nós temos paz com Deus, por conta da obra de Cristo na cruz. Então, se eu nasci de novo, eu fui perdoado por Deus, eu agora estou em paz com Deus. É por estar em paz com Deus, irmãos, que agora eu posso acessar a presença de Deus. É por isso que agora, 24 horas por dia, aonde quer que eu esteja, seja abrindo a minha boca ou em pensamento, eu posso acionar e acessar a presença de Deus. Irmãos, isso é muita coisa. Isso é algo que revoluciona as nossas vidas. Isso, irmãos, deleta de nós, sendo repetitivo, aquele sentimento de que algo só será verdade, de que algo somente acontecerá o dia em que eu conquistar as coisas. Pode ser, irmãos, que uma pessoa nasça e, com todo respeito, seja um cortador de cana a vida inteira e não tem nenhum problema. Pode ser também que uma pessoa nasça sendo um bilionário e seja bilionário a vida inteira, não tem problema. Também não teria problema o cortador de cana amanhã se tornar um bilionário, não tem problema nenhum, que Deus abençoe que ele se torne. Mas se nós entendermos esses detalhes da Bíblia, irmãos, nos tornando ou não, nós teremos acesso à felicidade. Eu vou poder sentar numa mesa e comer o banquete mais caro. Eu vou poder ir num restaurante do chefe tal, o renomado chefe, e pagar talvez 50 mil reais em um prato de comida, porque eu tenho condição, glória a Deus. Ou não. Ou eu vou comer no restaurante da Dona Maria e vou procurar aquela promoção que é R$ 15,99 à vontade e com churrasco ainda, onde eu pago R$ 15,99 e eu como o quanto eu quiser com direito a churrasco, ok, mas aí vai depender se eu estou comendo no restaurante da Dona Maria ou se eu estou comendo no restaurante do chefe fulano, que é 50 mil reais o prato, a felicidade vai estar aqui dentro. Eu não vou sair procurando ela, ela vai estar em mim, porque eu estou em paz com Deus. De novo, e repetindo, portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas além, irmãos, da felicidade estar em termos paz com Deus, a exemplo do que diz o versículo 1 do 32, bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, a felicidade também está em termos dos nossos pecados esquecidos por Deus. Porque ai de mim, irmãos, se Deus não esquecesse os meus pecados, que são muitos. Eu já nasci enroscado, tretado com Deus. Só isso já era o suficiente. Porque eu já nasci separado de Deus por causa do pecado do Adão. Todos nós aqui. Mas além disso, irmãos, todos nós aqui já cometemos pecados 1000. Você já pecou muito. Eu já pequei muito. E a felicidade está em sabermos que Deus, além de nos perdoar, se esqueceu. Quando nós acessamos Deus, irmãos, Deus não fica olhando para mim e falando assim: rapazinho, hoje você está aí, né? Pagando de santo, crentão, mas pensa que eu não me lembro? Quando você tinha 15 anos lá no meio do canavial, quando você tinha 18 anos no escurinho do cinema, irmãos, Deus não faz assim, ainda bem.
E já pensou se toda vez que eu acessasse a presença de Deus, ele agisse dessa forma e falasse: Celso, ok, vou te receber, mas não pense que eu me esqueci. Então a felicidade, ela está também em saber que Deus nos perdoou e não se lembra mais dos nossos pecados. Olha o que diz Miqueias, capítulo 7, o versículo 18 em diante. Se o Adriano colocar aqui, eu peço que os irmãos puderem. Abra a Bíblia, tá? Para nós não ficar só na palavra do Celção. Para você ver que a Bíblia realmente diz isso. O Miqueias, capítulo 7, o versículo 18 diz assim: quem é, pois, comparável a ti, ó Deus? Ele está fazendo uma pergunta. Deus, quem é comparado ao Senhor? Quem se compara? Quem é comparável a ti? Quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoas todos os pecados? Quantos pecados Deus perdoa, irmãos? E por que ele perdoa os nossos pecados? Porque nós pecamos. Existe hoje um pensamento, irmãos, no meio evangélico, não em todas as igrejas, graças a Deus, mas existe hoje um pensamento na igreja evangélica para o pastor não falar sobre pecado na pregação. Nós não entramos por esse caminho, irmãos. Nós entramos pelo caminho da palavra de Deus. Então tem culto que sim, nós falaremos sobre pecado, porque nós pecamos e ainda pecamos. Nós vamos falar sobre arrependimento. Hoje de manhã falamos sobre isso, sobre arrependimento. O João Batista tinha uma pregação de arrependimento. E a Bíblia diz lá no texto que nós vemos em Mateus 3, que mesmo ele pregando sobre arrependimento, muitas pessoas iam ouvir a pregação dele. E aí nós fizemos a aplicação dizendo que existem muitas pessoas naquela época e hoje que querem ouvir o evangelho da verdade, que querem ouvir o que a Bíblia diz e não o que o palestrante quer dizer para fazer um agrado na minha alma. Graças a Deus por isso. Então, se Deus perdoa os meus pecados, é porque eu pequei. Então ele está dizendo: quem é, pois, comparável a ti, Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre. Pelo contrário, o teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados. Onde, irmãos? Nas profundezas do mar. Então todos os nossos pecados, irmãos, eles foram o quê? Vamos ver se vocês estão colados em mim aqui. Eles foram perdoados. E Miqueias 7 está dizendo que ele atirou, simbolicamente falando, todos os nossos pecados. Onde, irmãos? Hoje, irmãos, com toda a ciência que existe, e olha que graças a Deus, o homem, na sabedoria que Deus deu, evoluiu muito a ciência. O homem hoje, ele conhece muito mais a respeito do espaço do que as profundezas do mar. O homem já enviou, tem gente que não acredita, mas oficialmente aconteceu. O homem enviou espaçonave para a Lua. Aí tem aqueles que dizem: não, isso não aconteceu, mas isso aí é outra história. O homem enviou foguetes, envia astronautas para o espaço. O homem diz que lá em Marte, o homem diz que lá não sei aonde. O homem sabe muito sobre o espaço, mas ele sabe muito menos sobre as profundezas do mar. Existem lá no mais profundo do mar, irmãos, coisas que o homem nem imagina que existe, porque é quase que impossível chegar até lá, por conta da pressão, da água, etc. Quando a Bíblia diz que Deus lançou os nossos pecados às profundezas do mar, é uma forma de Deus dizer: eu coloquei os seus pecados em um lugar onde você pode ficar tranquilo, que nenhum site de fofoca vai conseguir ir lá
para descobrir o que você fez. Deus, sei o que você fez, mas fique tranquilo. Perdoei os teus pecados, vou ter compaixão de você e lanço os seus pecados às profundezas do mar. Então, que bom, eu posso acessar a felicidade, porque os meus pecados foram perdoados e Deus, segundo o texto, não se lembrará mais deles, no sentido de não voltar a tocar naquele assunto para me acusar, porque nós seres humanos não conseguimos fazer isso. Às vezes o casal briga e eles se perdoam, mas tempos depois de uma discussão, um dos dois não resiste e fala: mas lá atrás, não, mas já conversamos sobre isso, você já não me perdoou, eu já não te perdoei. Mas a nossa humanidade fala mais alto às vezes, e muitas vezes você ou eu, nós lá, relembrando o cônjuge, o filho, muitas vezes, o pai já sentou com o filho, já resolveu aquela situação, mas passado um tempo o pai fala: olha filho, mas por que o senhor está dizendo isso, pai? Porque aquela vez você... Mas pai, nós já não conversamos sobre isso? Já não resolvemos isso? Por que o senhor está de novo tocando esse assunto? Porque somos humanos. Deus não, irmãos. Se o assunto foi resolvido, Deus não vai ficar usando o passado como chantagem, como nós seres humanos fazemos. Deus não vai falar assim: Celso, irmãos, ele perdoou, ele esqueceu, aquilo não se conversa mais, não se fala mais sobre. Então eu posso sim encontrar a felicidade, porque agora eu estou em paz com Deus. Eu posso viver em felicidade, porque agora os meus pecados foram perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz, e Deus não irá se lembrar mais das coisas errôneas que eu pratiquei ao longo da vida. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Versículo 2: como é feliz, bem-aventurado, feliz, aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Por causa do perdão ofertado por Deus para nós, o Senhor não nos enxerga como iníquos. Irmãos, a ótica de Deus a nosso respeito é diferente da nossa, muitas vezes. Porque muitas vezes eu me olho no espelho e eu não consigo ver o que Deus vê, seja para um lado ou para o outro. Às vezes eu vou olhar no espelho e vou me sentir um nada, e vou falar assim: Celso, por que você nasceu? Por que você existe, Celso? Melhor teria sido naquele dia em que papai e mamãe fizeram o treino ter germinado. Você não serve para nada, Celso. Então eu olho no espelho e me vejo não da forma que Deus me vê. Eu me enxergo de uma maneira destrutiva. Eu me enxergo, como se diz aí no popular, um zero à esquerda, alguém que não tem valor algum. Ou não. Ou às vezes eu me olho no espelho e não me enxergo como Deus me vê. Eu me enxergo de uma forma soberba. E eu digo assim: olha como eu sou poderoso. Eu sou melhor do que todos os demais. Se todo mundo fosse como eu, o mundo seria diferente. Porque eu sou a última bolacha do pacote, como se diz. Eu sou a última Coca-Cola possível no deserto. Eu sou bom demais. Ou seja, eu olho no espelho muitas vezes e não me enxergo como Deus vê. Seja no sentido de me diminuir e não enxergar o valor que eu tenho, ou o contrário, me achar superior, soberbo sobre os demais. Os dois extremos devem serem descartados. Mas Deus nos enxerga de um jeito. Por exemplo, Jeremias 29 diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Deus tem um sentimento a nosso respeito. E o texto está dizendo, versículo 2: feliz, bem-aventurado
é aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Irmãos, Deus olhar para nós e não nos enxergar como pessoas iníquas, como pessoas que praticam a iniquidade, tem um valor tremendo. Mas espera aí, pastor Celso, que trem que é esse de iníquo? Que é isso? Eu fiz a lição de casa. Por causa do perdão ofertado por Deus para nós, o Senhor não nos enxerga como iníquos. Na Bíblia, a palavra iníquo vem do latim iniquus, que significa contrário à equidade. É um termo usado, iníquo ou iniquidade, para descrever alguém que é injusto. Então, quando a Bíblia diz que Deus não nos enxerga como iníquo, uma pessoa iníqua é alguém que é uma pessoa injusta, é uma pessoa perversa, é uma pessoa mau ou que agride a justiça e a equidade. É uma pessoa que, em termos bíblicos, é um pecador habitual que não se importa com as consequências dos seus atos ou com a sua própria conduta. Em resumo, o iníquo bíblico é aquele que se distancia da justiça, que age de forma perversa e não se preocupa com a lei moral ou com a ética, mostrando uma tendência à maldade. Ou seja, obrigado, homem de Deus. Deus te abençoe, viu? Vou até tomar água agora. Uma pessoa iníqua, segundo a Bíblia, é aquela pessoa que ela está na prática do pecado, e muitas vezes pecados com requinte de crueldade. Ela sabe que aquilo é errado, mas ela dá de ombros. Porque uma coisa, irmãos, é nós chegarmos em alguém e falar assim: fulano, não passe a mão no copo de água. Porque a Bíblia diz que passar a mão no copo de água é pecado. E a pessoa diz assim: eu sei, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou batalhando para me libertar disso. Me ajuda em oração. Eu não quero mais fazer isso, mas de repente eu me pego passando a mão no copo de água. Me ajuda, é uma coisa. O iníquo, irmãos, não é esse exemplo primeiro. O iníquo é aquela pessoa que você fala assim: fulano, não passe mais a mão no copo de água. E ele responde assim: tô nem aí, tô pouco me lixando se pode passar a mão no copo d'água ou não. Vou passar, vou praticar o mal, vou praticar a injustiça. Estou dando de ombros para o que Deus pensa. Essa é a pessoa iníqua. É aquela pessoa, irmãos, que a maldade no coração dela é tão grande, mas tão grande, que já está ficando, entre aspas, quase que impossível ela fazer o caminho inverso e encontrar arrependimento em Deus. Mas a Bíblia está dizendo que porque nós fomos perdoados, por isso nós somos felizes, bem-aventurados. Porque Deus nos perdoou, Ele não mais nos considera dessa forma, iníquo. Deus não olha para nós e vê maldade. Deus não olha para nós e vê injustiça, pessoas terríveis. Ao contrário, Deus nos enxerga como pessoas que falamos sim para a vontade dEle. E nós nos arrependemos, todos nós aqui, irmãos, que já somos cristãos, procuramos fazer o agradável a Deus. Às vezes falhamos, mas nenhum de nós aqui ficamos lambendo os dedos e falando assim: olha, estou me lambuzando do que é errado aos olhos de Deus e nem cogito parar de fazê-lo. Não, nós estamos querendo parar de fazer se estivermos fazendo algo errado. Nós oramos: Senhor, me ajuda, me livra dessa situação. Buscamos ajuda muitas vezes. Olha, pastor, meu amigo, ajuda eu em oração. Eu estou num caminho aí que eu não quero continuar. É assim que Deus nos enxerga, como pessoas que têm um coração quebrantado. Lembra da oração do Salmo 51? Que eu disse que é uma oração, que o Salmo 32 é uma continuidade do Salmo 51. No Salmo 51, Davi fala assim, que o coração contrito e quebrantado,
Deus não resiste. Irmãos, essa expressão Deus não resiste é muito forte. O Todo-Poderoso, o inigualável, o incomparável, o Rei do Universo, aquele que não tem comparação de tanto poder que ele possui, ele não resiste, ele se entrega a uma pessoa que tem um coração contrito e quebrantado. O fortão dos fortões se entrega, irmãos, para uma pessoa que tem um coração que busca o arrependimento, uma pessoa que recebeu o perdão de Deus, logo não é vista mais por Deus como uma pessoa maldosa, como uma pessoa iníqua, uma pessoa que tem prazer na maldade. Nós não. Hoje nós temos prazer em fazer o bem. Nós vibramos, irmãos, quando a justiça se manifesta. Nós vibramos quando o correto prevaleceu. E ficamos tristes quando o contrário acontece, porque não há mais a iniquidade nos nossos corações. Porque aquela iniquidade, ela foi removida. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera como iníquo, em cuja alma não há hipocrisia. Ainda sobre o iníquo eu coloquei assim, ou seja, Deus nos enxerga como pessoas cuja maldade foi removida e foi retirado de nós as manchas do pecado. Porque não basta só tirar o pecado, a mancha tem que sair. Às vezes lava-se uma roupa, sei lá, o marido trabalha em uma profissão que de repente suja de graxa ou alguma sujeira a roupa. Por mais que lavou, aparentemente tirou a sujeira, mas ficou a mancha. Fala, não, eu tenho que tirar a mancha. Como que eu faço para revolver a mancha? Eu não sei, usa determinado sabão, sei lá. Qual a estratégia que vai se usar? Então, quando, irmãos, nós somos perdoados e Deus não nos enxerga mais como pessoas iníquas, mais do que nos perdoar, aquela mancha foi removida. Não há mais nenhum sinal na ótica de Deus que nós éramos aqueles seres terríveis que nós éramos, porque Deus de fato nos perdoou. Nós já falamos aqui que nós agora temos paz com Deus, não estamos mais em guerra com Deus. Nós já falamos que agora nós fomos justificados, os nossos pecados foram perdoados e Deus não se lembra mais deles, porque a iniquidade realmente foi removida pelo sacrifício de Cristo. E agora, em vez de haver nos nossos corações maldade, foi gerado algo chamado, irmãos, temor de Deus. E é esse temor de Deus, esse respeito, essa honra, esse medo de Deus, no sentido de não querermos ferir a santidade dele, que nos capacita a resistirmos às propostas terríveis que todos os dias vêm. E se não resistimos, nos lançamos no segundo seguinte, na presença dele, pedindo perdão e nos arrependendo em nome de Jesus. Então Deus não te enxerga mais como uma pessoa iníqua. Deus não te enxerga mais como um poço de maldades. Já era, por conta do sacrifício de Cristo. Deus te enxerga e me enxerga agora como um coração temente, um coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não resiste. Mas aqui também diz que além de Deus, como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo, também diz que em cuja alma não há hipocrisia. Mas isso fica para o próximo dia, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Pedir para a rapaziada do louvor, vamos adorar a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós somos perdoados, irmãos. Bem-aventurado, feliz é aquele cujas transgressões foram perdoadas e os pecados apagados. Se o diabo acessar o Serasa
O SPC do céu não consta, irmãos, o que nós fizemos, porque o sangue de Jesus derramado naquela cruz perdoou os nossos pecados. E é por isso que um dia, para todo sempre, nós estaremos na eternidade com Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos cantar uma canção de adoração a Deus. Aleluia. Tu és adorado, Jesus. Maravilhoso é o teu nome, Espírito Santo. Oh Deus, que bom que nós fomos perdoados. Por isso nós estamos aqui na tua presença. Que bom que nós estamos em paz contigo. Estamos em paz contigo. Não há guerra na casa, Deus. Não há discussão na casa. Não há contenda na casa. Não há discórdia na casa. Porque nós estamos em paz contigo. Obrigado, Deus, porque o Criador e a criatura estão em paz. Obrigado porque o Pai e o Filho estão em paz. Muito obrigado, Senhor. Embora não merecíamos, coube ao Senhor nos encontrar. Aprove ao Senhor enviar Cristo Jesus para romper a barreira de separação. Hoje nós não somos mais inimigos de Deus. Nós somos amigos do Senhor. Podemos te chamar de Pai. A tua presença habita em nós. Ah, nós te amamos por isso. Obrigado porque o Senhor cuida de nós todos os dias. Mas não há riqueza maior, Deus, tesouro maior do que sabermos que o Senhor cuida de nós. Irmãos, quando você olha na rua, em frente a um banco, uma agência lotérica, tem um carro forte às vezes. E você sabe que lá dentro tem algo de valor. Nós, irmãos, somos, entre aspas, carros fortes e transportamos algo que não tem comparação de valioso, que é a presença do Deus vivo. Você transporta dentro de você o Deus vivo, na pessoa do Espírito Santo. Ah, como é maravilhoso sabermos disso. Te amamos, Espírito Santo. Te adoramos, Espírito Santo. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és poderoso, Jesus. Aleluia.
Continua cuidando de nós, continua operando, manifestando os milagres, operando o agir do Senhor todos os dias, das nossas vidas, da nossa família. Cuida de nós, Deus, um Deus que nos amou, nos perdoou, um Deus que não se lembra dos nossos pecados. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu cuidado. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos encerrar para quem está na live ali. Deus abençoe, em nome de Jesus.